Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da Solvercast, podcast da engenharia. E olha só quem tá hoje comigo aqui. Meu colega, amigo, parceiro, Marcelo Gazaf. Eita! Nome de artista. Prazer. Já pensou? Se eu tivesse um sobrenome desse, Gazaf, vou lá pra você, cara. Tá na Globo. Se fosse Thalisson Gazaf, aí ficava melhor mesmo, hein? Thalisson Gazaf Já é bom. pensou? O Gazaf, obrigado por você ter aceitado o convite aí, mano. Oh, que isso, meu amigo. É sempre O um nosso prazer. humilde podcast da engenharia. Ah, sim. Mas assim, o prazer maior é estar contigo, né? Conversar contigo, fazer Eita, aquela isso. resenha que a gente fazia, né? Cara, bom, né, Gazaf? Bom demais da conta. Galera, pra gente. vocês saberem, o Gazaf, cara, a gente tinha um cowork, né, Gazaf? Que a gente Isso. começou junto, né, Um cara? cowork de duas pessoas, né? O cowork dividir em 4 aqui, mas você fica com 2 salas e eu com 2, né? Tem história, hein? É o cowork monopolizado, né? Aquele jeitinho, né? Só levar prejuízo dos outros. Nossa Deus, só fumada. Ai, galera. Marcelo Gazaf, engenheiro elétrico, engenheiro civil. Se eu ficar falando a formação do Marcelo aqui, não vou ficar a vida inteira. Marcelo, esse podcast, cara, a ideia que eu tive de trazer ele, primeiro que é um podcast gratuito pra galera assistir. YouTube, Deezer, né? Spotify, pô, tudo lá não tiver, né, Abner? Tudo que tiver direito, né? Vai pôr lá. Quer ouvir, ouve. Quer assistir, assiste. Ainda tem os cortes ainda. TikTok, Instagram. Então você vai ficar... Eita, Fala umas coisas bonitas aí pra nós cortar, viu? Cortar pra tirar fora. E, cara, a ideia desse podcast é assim... A engenharia, ela é muito abrangente, né, cara? Tem várias áreas. E tipo assim... Eu quis trazer, cara, temas diversos. Tipo assim, a gente tá falando de gestão financeira. Traz um cara... Gestão financeira para engenheiros. Não é importante? Nossa, pai, tinha que ser a primeira disciplina. A primeira disciplina, né, Gazaf? Junto com Fumadas 1, Fumadas 2, tinha que ser gestão 1 e gestão 2. Gestão 2, né? Gente, o Gazaf não podia ficar de fora dessa, né? Primeiro que o C, cara... É inteligentíssimo esse cara, gente. Esse cara aqui, não. Não, esse QI aqui é elevado. Aqui a gente elevou. Não, Gazaf, você não podia ficar de fora, cara, né? E para falar de engenharia elétrica, né? O engenheiro eletricista, que se falar engenheiro elétrico, dá choque, né? Dá choque. Na hora aqui, ó. Então, para falar de engenharia elétrica, cara, não tem como deixar você de fora, né? Apesar de não ser só engenheiro eletricista, ter outras engenharias, né? Mas eu queria abranger pro pessoal, né? O teu começo, cara. Porque a gente trocava essas ideias, ficava até tarde lá na noite, perdia os horários, as mulheres ficavam bravas, né? As crianças ficavam chorando, né? As crianças chorando, né? Aí andando de moto, assim, parava no sinal, enrolava, buzinava pra gente, né? E, cara, eu queria, cara, que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da tua história, como é que você começou, por que dessa área de elétrica, né? Aí depois que a gente tomar o café e tudo mais, a gente chega na parte de construção, onde você atua hoje, né? Mas eu queria mostrar pro pessoal, cara, quão abrangente é a área de elétrica. E você foi para uma área diferente do que o pessoal faz, né? Fazer alguns projetos diferenciados, né? Então, assim, eu queria te dar aí a palavra para você se apresentar o pessoal, falar um pouquinho do teu começo ali. Quem sabe tem lá um engenheiro lá que vai se formar, se inspira aí na sua história e fala, tem um insight, né? E aí ele fala, é isso. Pô, a gente tá aqui para isso, para gerar neles algum insight, alguma ideia, alguma coisa que a gente falar para ser aproveitado, né? Tirar mais um perdido aí perdido. do limbo, da elétrica. Bom, primeiro, agradecer as honrosas menções. E, novamente, é o prazer primeiro de estar aqui com você, conversando, né? Obrigado. E poder contribuir também com a audiência sua, que é uma audiência muito especial. É uma vocação muito nobre que você faz de poder passar informação para esse pessoal da engenharia elétrica. Porque a realidade hoje é essa, né? O mercado da educação ela é mais forte do que o mercado profissional.
Você acha? Eu acho. Eu acho que você forma muito mais o apelo para você ter um diploma, fazer formação e isso, aquilo, depois pós-graduação, tal. Ele gera um resultado em si. É uma bolha. E quando você sai da bolha da educação e vai no profissional, né, você encontra ali, né, todo tipo de dificuldade. Todo tipo de obstáculo, né? Desde o posicionamento, como que você vai se colocar no mercado, o que você vai fazer no mercado. Porque aquilo que você falou, depois eu vou fazer o detalhamento desse raciocínio, mas é muito grande. Qualquer área de engenharia é muito grande. Né? Tem muitos braços que você pode atuar, né, cara? Sim. E o pessoal que está estudando fica perdido, né, porque na faculdade é muito teoria, né? E o cara fica sem noção para onde que eu vou mesmo, né? O que eu vou fazer mesmo, né? Não, ele não sabe até ele formar. E a verdade é que assim, às vezes formou e também ainda continua sem saber. Continua sem saber. Teve até um fato interessante. Um chefe meu, né, mandou o filho dele para conversar comigo, né, que eu já tinha formado em engenharia elétrica. Aí veio o menino e tal, sentou. Aí ele falou, eu tô querendo fazer engenharia elétrica. Eu falei, menino, tô querendo fazer. Como é que é? Aí eu falei para ele, engenharia elétrica é isso, aquilo, tal, a gente estuda isso, tal. E ele ali acompanhando, tal, quase que eu só não tinha um bloco de nota ali para anotar o que eu tava falando para ele, né? Aí terminei a minha locução para ele, o discurso. Aí eu falei para ele, deixa eu te dar um conselho. Curso, qualquer um. O que você não pode é engordar. Engordar? Porque se você não engordar, você não emagrece mais. Agora, curso, você faz um, depois faz outro, depois forma em outro. Né? Não esquenta a cabeça com curso, não. Esquenta a cabeça com shape. Foi boa, disso. Esse E até hoje ele é marombadinho assim. Fez engenharia elétrica, se acertou na profissão e tal. E tá dentro. Né? Tá dentro do mercado e tá dentro do shape. A maioria dos engenheiros tá com sobrepeso em dia, né, cara? Tá, todo mundo. O pânceps é evoluído, né, dessa turma. Figura, hein, Casar? Eita, mas são os fatos de outra ótica. As realidades da engenharia, né? Eu comecei fazendo Senai, né, em 98. E assim, no primeiro ano de Senai, antes de terminar, eu já comecei a trabalhar com automação. O que deu na minha cabeça de fazer o Senai? Na primeira turma de eletroeletrônica. Já veio uma vocação meio de criança, né? De casa de desmontar. Mesmo. Eu era fascinado por circuito eletrônico. E então eu queria fazer eletrônica. Tipo, desde criança, já tava Eu já tava querendo fazer, era o raio da eletrônica. Né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15. Você entrou no Senai? 15 anos. Eu tinha 15 anos. Você sabe que o Senai, só te corta, porque a gente vai pegando os ganchos, né? Você sabe que você pega assim, a gente tá trazendo bastante engenheiros assim que teve sucesso, né, na sua empresa e tal. Cara, todo mundo tem um pezinho passado lá no Senai, você acredita, cara? Começou ali, fez um desenho técnico no Senai, fez um projetista arquitetônico, projetista mecânico. Acho que é o começo de muita gente assim da nossa geração, né? Não, e deveria ser de todo mundo, né? A formação do ensino médio deveria ser obrigatório, né? Tudo bem que depende de uma estrutura do Estado absorver grande, né? Você obrigar a fazer o papel dele, né? Mas tinha que ser, na minha opinião, né? 4 anos ali com embutido um curso técnico. Porque dali te dá uma base até para você saber se você não quer trabalhar naquela área ou não. Verdade, cara. Em vez de ficar patinando, perdendo tempo, assim, tá, né? Quem tá ouvindo aí tá na faixa dos 13, 14, 15 anos, já vai pensando num curso para fazer, porque é de curta duração, geralmente 1 ano e meio, 2, né? Já te otimiza um tempo todo e já te dá um norte ali que pode ser pro resto da vida. Exatamente. E também pro resto da vida não se preocupa não. Depois eu vou contar aqui que vocês, né? Eu tava dando tiro pra cá, quando eu comecei a dar tiro pra lá.
Mudança de rota. E aí foi, né? Fazendo Senai, pegando 2 ônibus por dia para ir para lá e tal. E eu tomei gosto mesmo pela parte industrial, de montagem de painel, programação de PLC. E antes de terminar o curso, eu fui contratado por uma empresa chamada ABS. Tem até hoje lá aqui no Cascatinha, né? Então era auxiliar técnico. E comecei ali os primeiros passos, né, com automação residencial e automação industrial, né? Porque a empresa instalava portão, interfone, né? Mas também tinha a parte industrial. Ela era representante da Sense Sensores, então a gente tinha algum contato ali. Então ali começou os primeiros caminhos, né? Enquanto eu estava na ABS, e eu fiz um outro curso no Senai também de PLC, eu era fascinado até hoje, né, com programação de PLC. Fico sabendo que a tua esposa xinga, sei lá, que a tua sala assim fica cheia de quadro, fio, é verdade? Ela vai estar assistindo, manda tchauzinho lá. Lanchinha? Tenha paciência, Lanchinha. O menino nunca sai da gente. Não sai. Então tá lá, tem coisa desmontada, cafeteira desmontada, tem DVD para consertar. E aquele chuveiro para consertar. E aquele negócio, tem que ser a gente fazer, não é? Não, tem que ser. Não terceiriza, não. Não. Ô, gente, então, eu tenho que contar isso aqui, cara. Esse homem aqui com a pancada de funcionário, eu chego num sábado lá no cowork de 2 pessoas. Esse homem debaixo da mesa, suado, puxando fio. Eu falei, o que você tá arrumando, cara? Cheio de eletricista que trabalha pra ele. Mas se o cara lá instalando... Não, isso aqui é pra mim é desestresse. Mas Esse é o gazaco. Tem gente que joga bola, né? Tem gente que puxa fio, né? Instalando. Aí a hora que passou, eu falei, rapaz, passei errado, tenho que tirar e passar tudo de novo. Você lembra? Tem de tudo. Mas aí, voltando para a história. E depois do PLC, do Senai, né? Eu fiz o curso de programação, né? O PLC na época era da Lembradre. E uma empresa precisava fazer um serviço, contratar uma empreita para programação da máquina, que era a Madza. Aí eu fiz o trabalho para a Madza gostou, depois me contratou. Então fiquei 2 anos na BS, depois 6 anos na Madza. A Madza do Marquinhos. Do Marcos D'Angelo e, na ocasião, do Domingos Apia. Né? Agradeço demais eles, principalmente pela liberdade que eu tive de poder tentar. Que isso acho que é o principal que eu tinha lá. Porque assim, era eu e eu. Então eu montava o painel, eu fazia a instalação da máquina. E eu programava. Depois de um tempo, né? A gente foi contratando outras pessoas também para colaborar ali. Mas foi um mega de um laboratório ali. Então a gente... Mão na massa mesmo, né? Executava mesmo o trabalho. A gente produziu máquinas ali para Procter & Gamble, máquina sofisticadíssima, com 2.000 linhas de programação em ladder, né? Todo mundo quem entende um pouquinho de ladder sabe que com meia dúzia de linhas você faz alguma coisa funcionar. Agora lá tinha 2.000 linhas com funções avançadas, com interrupções, com vários códigos ali. E outra máquina também feita para ESAB, para embalar eletrodo, né? Contando 5.000 eletrodos por minuto, embalando. Então... Com quantos anos foi esse contato? Vamos falar assim. Eu tinha 18. Olha só. Tinha 18 e fiquei lá até os 24 anos, né? 24 Nossa, que bagagem que pega, né? Assim, da prática, né? Sim. A gente viajava muito, ia pra todo lado, conhecia um monte de máquina. Eu era viciado. Você gostava? Nossa, viciado. A minha hora extra era no mínimo 60 horas por mês, 80 horas. Eu cheguei a fazer 140 horas Quase no mês. dobrou o turno. Quase dobrei. Você trabalhava 200 e fazia outras 200 praticamente, né? Porque eu ficava ali, agarrava e não queria sair de frente da máquina, né? E o normal era trabalhar das 8h30 ali, que era a hora que eu chegava. Tu ficava bravo comigo. Não, é às 8, mas era a hora que eu chegava. O negócio de horário nunca foi muito comigo, né?
Mas Mal de engenheiro. na hora que eu chegava, eu ia até às 10, quase que diariamente. O meu negócio ali era trabalhar, mesmo, produzir né? por gosto. Né? E hoje em dia, né, Gazaf, pegando esse gancho aí, você vê que inverteu tudo, né? Tipo, o pessoal hoje não quer mais pôr a mão na massa, assim, no início, né? Eles cortam muito o caminho já do terceiro ano ali, já vem a faculdade e não trabalham, não fazem nada durante a faculdade, aí depois sai para trabalhar, né? Da faculdade direto, né? Fica sem aquela base aqui, fica aqui vazio ali do que é o mercado, o que é realmente o mão na massa, né? Eu acho que principalmente para pessoal de elétrica, eu vejo muito, tem bastante conhecido da área de elétrica, os caras gostam de trabalhar com o negócio mesmo, né, cara? Tem atividades, né? Você vai concordar comigo que é meio da vocação. O cara gosta e elétrica. Eu sou músico também, então... E bom, hein? E bom, hein? Então, assim, o que eu vejo? A competição do mercado da música é muito grande. Sim. Porque quando você gosta, você vai em cima daquele negócio ali e fica muito bom. Né? E elétrica, mais na área técnica, até porque a área de engenharia mesmo, ela é mais científica do que técnica. Né? Técnica no seguinte sentido, né? Não de produzir tecnologia, mas de operar tecnologia. Então, o engenheiro, né, geralmente vai assumir mais funções administrativas, vai entender mais do todo, né? Sim. Agora, o técnico não. O cara tem que pôr a mão na massa e fazer... na massa ali, e montar o seu painel e fazer a sua programação, né? E fazer o negócio funcionar, da hora que ele chega até a hora que ele aguentar. Né? E isso para o engenheiro faz falta. Então, assim, eu tenho mais experiência da minha época antes de engenheiro do que pós-engenheiro. Engenheiro. Porque quando eu estava trabalhando, né, pondo a mão na massa, eu adquiri mais conhecimento em questão prática, né? Porque, assim, não tem como comparar, né, a bagagem acadêmica que a gente leva durante ali os 5 anos de formação. Extremamente importante. Que é um negócio gigantesco, né? Mas nem tudo daquilo você consegue... ver funcionando. Produzir, gerar um resultado. O resultado, às vezes, até indireto, porque, querendo ou não, pelo esforço, pela prática de estudar, pela prática de fazer trabalho, de fazer relatório, então você cria você desenvolve inteligência. Sim, verdade. Então, acho que o principal quando você forma em tese, ser mais inteligente do que você era quando entrou, né? Tudo bem que tem coisa que te deixa mais burrinho, né? Mas assim, vamos falar do geralzão. Você fez tudo certinho, né? Você fica mais inteligente do que saiu, porque cérebro é um músculo, né? Você entra na academia, forçou ali, dali 5 anos que você vai sair? Vai sair monstro, né? Agora, falar nisso, eu vou ter que ligar limitações lá na minha academia, porque eu tô pagando, mas tô normal, que vou ter que ir lá pessoalmente, viu? Não, ver o que tá coisa acontecendo. Errada, é Procon. Essa piadinha é velha. É Procon. Mas, ô Gazaf, ali, na Mads ali, né, que você trabalhou, né, que é uma fábrica de... Era de máquinas especiais. Máquinas especiais, né? Então, para transporte, era sobre demanda o que fazia, né? Aí a demanda maior era na área de packing, porque um dos sócios, que era o Domingo, ele tinha muito contato com o pessoal de datadoras, de equipamento para marcação, para packing, né? E packing tudo vai uma esteira transportadora. Aí, o que seria o pack, para mim que é leigo? A área de packing é a área de embalagem. Então, qualquer indústria
tem a área de produção e tem a área de embalagem. Aí nessa área de embalagem é praticamente uma fábrica dentro da fábrica, né? Entendi. Porque são outros equipamentos, outras rotinas. Entendi. Aí dentro dessa rotina de embalagem, de logística, né? Já entrando um pouquinho para logística, a gente produziu ali muitas esteiras com desenhos especiais ali para as empresas, né? Diversos tipos de embalagens, vamos dizer assim. Muita coisa. A gente fez armadura de caixa, e essa armadura de caixa, ele montava 30 caixas por minuto. Era um absurdo a produção dela, né? E era um projeto especial, porque o que tinha no mercado fazia 15 caixas por minuto. Olha só. E teve que fazer uma com o dobro do tempo e ainda ser compacta, para poder atender ali a área, né? O cliente. E 6 anos trabalhando com isso aí, ainda deve ter saído. não, fez bastante coisa, cara. Fez bastante coisa. Né? Foi bacana. E aí eu saí na ocasião da Madsa, porque eu prestei concurso no DME. Que é a companhia de energia aqui da cidade de Poços de Caldas. DME é concessionária de energia. Como ela é uma empresa pública, então tem que ser por concurso, né? E eu lembro que eu estava numa empresa o dia que eu fui avisado pela minha esposa, que na época era minha namorada. Vai ter um concurso do DME. Aí ali mesmo na empresa eu falei, deixa eu usar outra impressora, imprimi o edital, não perdi tempo. Eu juntei ali para estudar e foram 3 meses entre a data que eu fiquei sabendo até a prova. Pra prova. Né, sem brincadeira. Eu indo na biblioteca, na época a internet era fraca de conteúdo, né? Você ia muito na biblioteca mesmo. Então pegava ali os livros, né, o edital que tinha de disciplina para estudar e tal, e ia lá, pegava 2 livros, estudava a noite inteira, voltava, devolvia 2, pegava 2. Pagava umas multinhas igual eu na época, não? De atraso de entregar o livro? Não dava nem tempo, não ficava uma semana o livro lá comigo. Que aí eu não precisava pegar o livro inteiro, né? Eu pegava só aquele conteúdinho ali que estava no edital e ia, né? A norma, todas as normas que tinha no edital davam 600 páginas. Eu li todas as normas 3 vezes. Para poder fazer. E aí foi né, eu tive o resultado desse estudo, desse esforço. O diferencial ali, né? Era na ocasião, não sei quantos inscritos que tinha, mas assim, tinha a cidade inteira, né? Praticamente. Querendo a vaguinha lá, né? E tinha uma nota de corte. E da nota de corte passou 5 pessoas. Aí dessas 5, eu estava entre elas e depois eu fui chamado na sequência das vagas, né? E até também depois eu prestei um outro concurso para a Eletrobras. Aí da Eletrobras também, aí foi Minas inteiro, que era mais abrangente, mas era mais posicionado os cargos, né? Não era um cargo para o estado, era um cargo para aquela localidade. Nesse do DME ainda era uma vaga para trabalho lá, não exigia ser o técnico ou o engenheiro, tinha que ser, na ocasião, técnico. Técnico e elétrico. Porque a função era projetista elétrico. Essa era a vaga do concurso que você prestou. Isso. E você já dominava o AutoCAD nessa época ou outro software? AutoCAD desde 2000, né? R14. Só não cheguei a operar o R14. Mas o 2000 a gente começou no AutoCADão, lá 10.000, fazer o projeto dos painéis certinho. Legal. Você que fazia lá os projetos lá? Fazia. Tudo no CAD? Tudo no CAD. Não ajudava mais principalmente na hora de montar, porque você não podia comprar um painel de qualquer tamanho, né? Você tinha que comprar o quadro que coubesse o projeto que você fazia. Então, o circuito mesmo, eu fazia o circuito de cabeça. Mas na hora de saber o tamanho dos componentes para poder montar o quadro, canaleta, o trilho e tal, aí punha no desenho e não tinha erro. Já comprava certinho, já via certinho o tamanho e tal. Então você é dos antigos também no CAD aí. Dos antigos. Da eletrônica também. A gente montava o circuito. Na época era o PIC, né? Hoje o que é o Arduino, antigamente era o PIC. Só que o PIC você programava em Assembler.
Aí era uma desgrama para programar aquele negócio. Difícil? Nossa, Deus. É linguagem de baixo nível, né? Você tá baixo nível assim no seguinte sentido, ele é mais perto da linguagem da máquina, né, do que as linguagens de alto nível que são mais visuais. Então, quando o negócio é muito visual, tipo o Ladder, que não é né, tem gente que fica insultado se fala que Ladder é uma programação. Na verdade, é quase que uma edição. Você vai puxando as funções e colocando nas linhas e aquilo lá vira um negócio. Então, aquilo lá é uma linguagem de alto nível, muito visual. Entendi. E as de baixo nível é o C, é o Assembler, mas ainda não tinha em C na época o recurso para programar o PIC, né? E isso aí tudo, essas programações, essas coisas, você aprendeu no Senai ou foi lá na prática, lá no campo? Cara, o circuito eu aprendi no Senai. Aí depois a programação era meio na prática mesmo, pegar o livrão, né? O livrão desse tamanho lá e ia fazendo. Você é um cara muito estudioso, né, Gaddafi? Você é muito estudioso. Ah, né, sempre gostei de estudar. A birra lá em casa é isso, né? Eu pego o YouTube, eu tô vendo lá. E você é coisa de construção agora. A gente já conversou isso, né, Gaddafi? Você também é um consumidor assíduo de cursos, né? Livres, né? Udemy. Agora você tem que indicar a Edu.ProSolve aí, viu? Sim, ó, vamos fazer ProSolve aí. Mas eu também sou assim. E às vezes, né, conversou isso, né, Gaddafi? Às vezes você tem um curso lá de 80 horas. E você precisa de 5 minutinhos, né? De uma aula. Você vai lá e compra o curso só pra pegar aqueles 5 minutinhos e resolver teu problema ali num software, alguma coisa. Né? Você já comentou isso comigo. Já, não, recentemente mesmo. Eu comprei um curso muito bom de incorporações imobiliárias. Ó. Tá vendo pra onde que vai, né? Vai. Já não chega lá. Aí nas 2 primeiras aulas já matou o que eu precisava. Já parou de fazer. Das 84. Só que assim, muito nóis. Eu não devolvo curso porque eu acho sacanagem, né? Eu também vou ser né, pretendo produzir curso, né? Eu quero que o caboclo me aguenta até o final ali, todas as aulas. E vai lançar aqui na Edu.ProSolve. Opa! Tem já vários temas aí. Nossa, cunhado. Mas olha só, cara, que o pessoal acha que as coisas caem um pouco do céu, né, cara? Pô, você tá falando aqui que você leu 600 páginas pra você prestar um concurso, né? Falando que você aprendeu PLC lendo, né, manual, né, lendo as programação, lendo o livro, cara. Eu acho que isso aí também é muito fruto do esforço da pessoa, né? Tem gente que quer que o negócio caia do céu, né, cara? E não corre atrás de nada. Né? E eu acho que faz muita falta, assim, hoje tá saindo uma turma de engenheiro e a hora que você vai contar com ele, na hora de contratar, você sente que não tem conteúdo, né, cara? O pessoal, ele não é só a faculdade, né? A faculdade só libera o diplominha pra você assinar, só o CREA, né? Não, mas até dentro da própria faculdade, você já nota ali um baixo desempenho na execução da faculdade. Eu fui professor, né? Durante 5 ou 6 períodos na faculdade Pitágoras, eu dei as disciplinas de eletrônica 1, eletrônica 2, para quem já fez essas gramas, sinais, sistemas, que é sistemas lineares, era um negócio que ninguém queria pegar. E eu, bocozão, entrei na faculdade, que disciplina que tem? Sinais, sistemas. Pronto, lascou minha vida aqui, né? Aí tinha que estudar tudo de novo, essas coisas aí. Dei aula também de eletrotécnica geral para engenharia mecânica, né? Que os meus cursos eram engenharia mecânica e engenharia de automação. E nesse tempo, né? Você via aluno que não produziu o suficiente para ele passar no curso. A minha disciplina de sinais e sistemas tinha muita integral por partes. Que você tinha a teoria da convolução, para poder fazer operações de sinais dentro do domínio do tempo. Assim, hoje você já pula essa parte e já apresenta essas operações no domínio da frequência, que é mais fácil de fazer um modelo matemático, né?
Mas primeiro você tem que dar uma ralada. Então cair ali, sempre integral de função de cosseno com uma função exponencial. E aí, para quem está acompanhando ali, tem que ficar lá fazendo 5, 6, 7 integrais dentro da mesma solução para poder dar o resultado. Sim. E assim, já era uma disciplina do 6º período. E o menino chegava lá. No 6º período não sabia resolver nem uma integralzinha linear simples lá de equação de reta. Né? E às vezes, né, Gazaf, até saindo um pouquinho aqui do tema, né, que eu sei que você também é um pouco político, né? Mas eu vejo, cara, que, assim, a gente passou, né, por um período que estava muito fácil qualquer pessoa entrar na faculdade. Realmente facilitou o preço, né? Programas, bolsas e tudo mais. E ao mesmo tempo as pessoas que estavam ali, né, se beneficiando, né, que é um benefício, né, de conseguir e tal, e ao mesmo tempo trabalhava, quase não tinha tempo então de estudar, fazia meio nas coxas mesmo ali, porque não podia perder o benefício, né? Uhum. Então é uma opinião forte que eu tenho, queria até saber a sua sobre o tema. Eu acho que foi um período, né, aquele período do boom, né, do FIES e tudo mais, foi um período assim que alimentou muito a faculdade, né? Gerou muita receita ali na faculdade, as pessoas se beneficiou do curso superior, mas ao mesmo tempo eu acho que o pessoal acho que não estava preparado para o que é uma faculdade em si, né? Não tinha tempo, trabalhava muito e tudo mais, levava nas coxas, levava mais ou menos, e às vezes acaba que passou o carro na frente dos bois, né? Então eu acho que um pouco assim... a má formação às vezes não é nem culpa da pessoa, que a pessoa quer se beneficiar evidente. E às vezes ela não imagina como que seria, né? E perde aquelas oportunidades, né, da faculdade ali que a gente tem, né, cara? Sim, nessa época a coisa até começou certa, porque assim as bases para essas faculdades, né, a referência eram as universidades. Sim. E as universidades tinha restrição na época que a gente fez, você não podia fazer uma disciplina sem você fazer a outra. Sim. Tinha pré-requisito para você fazer certa disciplina. Então tinha disciplina que tinha 5 pré-requisitos. Você tinha que fazer para poder avançar aquela. Só que isso, com o passar do tempo, uns 4, 5 anos depois, não era mais vantagem para a faculdade deixar o aluno preso ali. Financeiramente falando, né? Faculdade funciona igual pedágio. Quanto mais fluxo, melhor, mais lucro. Isso pode encarar como crítica mesmo, que eu estou fazendo isso. Uhum. Então, o que acontece? Tinha um esquema que era o seguinte, tinha lá disciplinas que eram do primeiro semestre do ano e disciplinas que eram do segundo semestre do ano. E aí, se você entrava no primeiro semestre, você fazia aquele bloco de disciplinas. Se você entrava no segundo, você fazia aquele outro bloco de disciplinas. Depois você invertia. Né? Só que aquilo ali virava uma bagunça na sequência. Né? E aí, disciplinas, as minhas, que eram disciplinas de sexto, sétimo, oitavo para frente, do sexto para frente, elas não tinham quórum. Se não desse quórum, não abria a disciplina para o aluno fazer. E aquela disciplina, dentro de um modelo mais antigo, mais tradicional, era pré-requisito para outra. E aí, os pré-requisitos eram quebrados para o aluno poder fazer aquela disciplina da frente sem ter feito a de trás. Exatamente. Então, qual é o resultado em termos de aproveitamento disso para quem está fazendo o curso, né? Não, se perde no tempo ali, né? Não tem. O cara tem uma assim, sequência lógica, né? Ele tá ali, o objetivo dele não é mais aprender, não é a formação, o objetivo dele é terminar a disciplina. E sem falar, uma crítica forte minha também, é que eu acho que veio antigamente, né? Antigamente tinha muito disso, sabe, Gazaf? A pessoa fala, não, eu formei naquela universidade, naquela faculdade. Parece que o nome, a qualidade do curso era muito importante. Desse período virou, parece que negócio mesmo, né? Só queria vender, né? As faculdades só queriam vender. A verdade é essa, né? Não, vamos pôr o aluno pra dentro. Uhum. Pô, eu lembro de fazer vestibular
E, tipo assim, eu nem sei o resultado, nem sei se eu passei, se eu não passei, eu já tava dentro, né? O vestibular é só um pressuposto para ir lá, não precisava. Não, eu quero fazer a faculdade. Não, já tá dentro, pode vir, né? Era vestibular para saber se você não é louco, né? Não é? Porque eu fazia 2 redações ali. Aliás, você levava a redação, né? Exatamente. Você pegava o tema, fazia a redação e levava lá. Exatamente, né? Só pelo fato de fazer já tava, não, você ganhou uma bolsa, tá? Então acho que virou um negócio meio assim, muito pro lado financeiro mesmo. Algumas faculdades, né, não são todas, mas tá preocupado é com isso, na quantidade, né? Vamos pôr para dentro o aluno e ele paga a parcela, a mensalidade. Então assim, eu acho que passamos um período meio assim, né, cara? Uhum. Teve gente que aproveitou de fato, né? Sim. Por exemplo, eu fui fazer engenharia elétrica depois que eu tinha entrado no DME. Uhum. Não assim que eu saí do ensino médio. Eu saí do ensino médio, terminei em 99, o ensino médio, né? Só que o curso era de manhã, o curso de engenharia elétrica. É complicado. Aí não consegui, nesse período, não tinha como fazer. Eu tinha que trabalhar. Sim. Aí quando o curso foi pra noite... Que aí teve a possibilidade. Aí ele teve... Eu fui da segunda turma quando passou de manhã pra noite. Entendi. E depois quando eu fiz engenharia civil também, eu fiz à noite. Entendi. Então minha rotina era... Trabalhar o dia inteiro e ir pra faculdade. A rotina do peão, né? Trabalhar de dia e estudar de noite. Mas ó, já eu vou voltar. Vamos fazer uma pausezinha, pessoal. A gente tomar um cafezinho aqui. E aí depois a gente vai pegar quando você entrou lá no DME, né? Como projetista, pra gente continuar o roteiro. Que a gente vai pra essas áreas gostosas, né? Das críticas. Se deixar, a gente mete o pau nos outros. Nossa, Deus. Tem que controlar, né, Gazão? Tem que controlar a ansiedade. Qualquer coisa você corta aí, abre. Fez o joia lá. Pessoal, então já vai tomar um cafezinho e já a gente volta. Valeu? Fala, pessoal, estamos de volta, né? Segundo tempo, aqui tem segundo tempo também. Opa. E, Gazaf, a gente conversava, né? Que eu acho bonita a tua história, né? Como é que foi, né? E a gente parou a hora que você tava fazendo o concurso. Queria que você pegasse dali, porque nós tá só nos 10%, né? Já foi um tempão. Eu vou tentar otimizar também, né? Falando de engenharia, né? Otimizar é o principal... É isso a aí. principal entrega que o engenheiro faz. Então vamos tentar otimizar a história também. Depois que eu entrei no DME, isso em 2006, eu fiquei lá por 11 anos. Para quase 11 anos, né? Como projetista. Como projetista elétrico. Aí eu entrei num outro setor, que é um setor muito interessante, que é o do sistema de potência. Sistema de potência. O que seria isso? O sistema de potência é tudo que é ligado à geração, transmissão e distribuição. Então, até a entrega, a gente fala no ponto de entrega seu consumidor, dali para trás é sistema de potência. O sistema fios, traduzindo para nós que somos leigos, esses fios que você vê aí. Esses fios na rua aí. Onde nós joga o sapato, né? Onde enrosca ali o pipa. E ali eu me especializei, porque era a minha tarefa do dia a dia fazer reformas de rede de distribuição. Então, assim, a parte de transmissão e de geração, a gente tinha contato por força de estarem no mesmo universo, né? Mas a parte de distribuição fez muito projeto. Eu fiz tava calculando uns 4 mil quilômetros de rede por aí, nossa, né? Juntando todos e uma curiosidade que assim, eu deixei para perguntar no podcast, né? Que deve ser a curiosidade pessoal. Por exemplo, o que um projetista, né, de uma companhia de energia da cidade faz, o projetista elétrico? O que ele faz? Tipo, vai abrir um bairro novo, ele vai lá e faz o projeto da rede elétrica, é isso? O que era exatamente o que você fazia lá, assim, como projetista? No caso de incorporação, né?
quando você tem um loteamento, tem um ofício de incorporar um loteamento, esses equipamentos eles têm que ser doados. Então você vai doar a rede elétrica, vai doar a rede hidrossanitária e evidentemente o asfalto, a infraestrutura. Então o loteador é obrigado a entregar essa infra para os devidos órgãos ali, né? Geralmente 3, prefeitura, departamento de água, departamento de luz. E então eu faço a eletrificação de loteamento, eu faço a execução, faço o projeto, né, para essas loteadoras. Inclusive antes de vir para cá eu estava numa lá para a gente fechar. Precisa deslocar agora uma rede com uma catenária, um vão de 600 metros, que agora ele vai para 700 metros. Então vai ser um serviço meio delicado, vai ter que ser feito com linha viva. É um alimentador que a gente diz, né? Quando sai da subestação, aquilo, a nomenclatura é de alimentador. Então tem o alimentador e os ramais. Os ramais são as derivações que podem sair outros ramais deles, vai pra né? casa, tudo mais. Mas assim, o fluxo maior sai desse alimentador. E ali tá ligado, né, milhares de consumidores. Então tem que tomar um cuidado maior porque não pode ter uma interrupção, praticamente isso, né? A concessionária ela tem que entregar para a ANEEL alguns parâmetros, o famoso DEC-FEC, né, que é a interrupção, a duração da interrupção e a frequência da interrupção numa razão de consumidores por hora por ano. Então, quanto menor esse índice, melhor é o resultado da concessionária para a ANEEL. Então, a gente, em termos de valores, né, um bom valor, o valor do DME, é mais ou menos, estava na faixa de 1,4 horas de interrupção por consumidor por ano. Então, resumindo, né? Na média, todo mundo fica sem energia uma vez durante 1 hora e 36,6 minutos, né? Que dá 1,4 de horas, né? E isso leva em consideração o projeto. Então você tem que fazer um projeto que você consiga ali fazer essa transferência da rede ligada. Por exemplo, né, você teve esse contato com esse tipo de projeto que você trabalhou, né, na companhia de energia. Isso. Né? Mas o pessoal que está ali na faculdade ou pensando em fazer elétrica ou até mesmo formado e busca uma área de atuação, você indica essa área? Essa área, como é que é? Tem bastante gente que atua, né? Que é basicamente projetos de rede de distribuição, né? Isso. Ou não, isso é uma coisa que é feita pela companhia, que não tem como engenheiros atuar. Como é que é um pouquinho, assim, pessoal? Esse ramo é um ramo bem específico. Bem específico, porque você teria que ser contratado por uma empreiteira. O trabalho autônomo depende da concessionária. O DME, ainda você consegue prestar o serviço como engenheiro, como projetista, e aprovar uma rede de distribuição, ou uma extensão de rede, ou alguma coisa assim, desse tipo. Então você faz o teu projeto, entrega para o DME aprova. Entendi. E o proprietário, com o projeto aprovado, ele faz a execução daquilo. Agora, no caso da CEMIG, o DME tem 50 mil consumidores, a CEMIG tem 500 mil consumidores. Né? A ordem de escala é muito grande. Tem mais trabalho na CEMIG? Teria se não fosse as regras, porque se você não consegue aprovar na CEMIG um projeto teu antes de aprovar os outros parâmetros da rede. Então, quem faz a entrega de um projeto é a empreiteira que vai executar. Porque a empreiteira leva um dossiê, que é o projeto elétrico, que supostamente a gente poderia fazer, leva a documentação do loteamento, leva
Ambiental deve ter. Leva a viabilidade e na CEMIG, o empreiteiro ele faz até a atualização do sistema da rede, do sistema da CEMIG. Uhum. Porque ele vai fazer o desligamento, ele vai fazer a manobra, o empreiteiro vai coordenar isso. Entendi. E você não consegue ter uma entrada na CEMIG nem como empreiteiro, a não ser se você faça, né, a sua homologação lá da tua empresa na companhia. Na companhia. Mas, então, assim, entendi que o caminho mais fácil para o pessoal que queira trabalhar com redistribuição, que é o teu grande forte aí na elétrica, né? Não só esse, né? Um dos, né? Seria uma loteadora, vamos falar assim. Uma empreiteira que pega ali uma área e vai fazer um loteamento novo. Isso. E eles que contratam você como engenheiro para fazer esse projeto. E aí tem projeto ambiental, tem projeto civil, né? Hidráulico e elétrico. Seria basicamente isso. Como toda porta de entrada, ela é o estágio. Então, a pessoa tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, oferecer ser estagiário para essas empresas, para essas empreiteiras. Porque assim, eu acho legal, Gazaf, e eu acho que é isso que é o charme, né, do podcast, né? É trazer as coisas diferentes, né? Porque todo mundo na elétrica ali, ele vai fazer um projetinho residencial, um projetinho, né, comercial, às vezes na indústria, negócio. E essa é uma área diferente, né? Específico, igual você falou, né? Uhum. É um negócio, como é que é? É bom, é rentável? Existem tabelas de preço que ajudam o pessoal a cobrar isso ou não? Qual que é o segredo para atingir isso aí? Depende muito da região que você está. Esse que é o problema do negócio, né? Porque quando você é autônomo, você consegue produzir o seu resultado, fomentar cliente e tentar ganhar escala em cima daquilo, ou seja, tem uma flexibilidade do teu ganho, né? Agora, no caso da CEMIG, por exemplo, 90% vai ter que ser funcionário de alguma empreiteira. Entendi. Para início, né? Isso depois pode virar até você ser o empreiteiro. Como eu tenho colegas da área, né, que eles são empreiteiros. E você, assim, eu não sei se seria agora já o próximo passo para contar, saindo do DEMAI, né? Do DME. No DME, você executava também, né? Comprava o poste, ia lá, plantava o poste, puxava o fio. Foi o que eu fiz assim que eu saí. Ah, é? Eu deixei Conta um pouquinho dessa história aí. A minha esposa de cabelo em pé sem tomar choque. Cabelo em pé. Nossa, essa piadinha de engenheiro eletricista. Aqui nós não podemos falar da piadinha do fio terra. Tem que ser essas aí. Não, essa não. Essa aí. E como é que foi? Porque depois de 11 anos, lá e assim, já estava muito ligado com o pessoal de loteamento, eu resolvi fazer engenharia elétrica. Foi quando eu saí do Pitágoras, no semestre seguinte, eu ganhei uma bolsa na PUC de ex-aluno e aí eu resolvi fazer a engenharia civil. Porque a ideia minha era muito simples. Era tentar fazer projeto tanto de hidráulica quanto de elétrica e entregar um pacotão. Porque na ocasião, para essa questão do loteamento, era isso? De loteamento, de edificação mesmo, qualquer tipo de edificação. Entendi. Indústria, né, principalmente, você contrata uma pessoa. Essa pessoa para fazer o quê? Projetos complementares. Porque para eles é mais viável, né, do que ficar contratando várias disciplinas, né? Isso. Para a indústria, né? Isso. Ali contrata uma pessoa só e essa pessoa saía contratando. Isso. E aí essas pessoas me contratavam para fazer a elétrica. Se eu fosse civil, eu ia incorporar mais projetos. Nesses 11 anos, você ainda não tinha feito a faculdade ainda de elétrica? Eu já tinha feito. Já tinha feito. Porque eu entrei no DME, no ano seguinte entrei na faculdade. Entrou na faculdade. Quando liberou o curso para a noite. E você se formou e ainda era projetista, mesmo sendo engenheiro, tinha um cargo de projetista elétrico. Sim.
Projetista eletricista ou projetista elétrico? Como é que é? Esse é elétrico mesmo, esse liga na Elétrico, tomada. não vai me xingar o povo aí, não. O povo fica bravo. Então, assim, que negócio legal, né? E como é que foi, o Gazaf? Tipo assim, você era projetista de carteira assinada, mas engenheiro, com o CREA lá, né? Uhum. Como é que era? Tinha-se uma... não tô sendo valorizado, não é isso que eu quero trabalhar como engenheiro ou não? Você levava tranquilo? O importante era o faz-me rir. Tranquilo. Porque primeiro que o salário não era tão ruim, era acima do mercado, para nível técnico. Sim. Né? E antes da gente sair chutando o balde, olha só, demorou 11 anos para eu chutar o balde. Tinha que ter demorado mais um pouquinho, né? Que tinha... Depois quando a gente chuta o balde e vê lá na frente, poderia ter feito uma coisa diferente, estado ainda dentro da empresa e construindo alguma coisa por fora. Paralelo. Mas eu já estava há muito tempo já fazendo. Que aí eu pegava mais era projeto. Por fora, vamos dizer por fora. Assim. Né? E projeto, você falando daquilo, em questão de carreira, é a porta de entrada para o engenheiro recém-formado. É por isso que tem uma multidão de meninos fazendo projeto, porque aonde que ele vai entrar ali? Ou ele mais entra fácil ali para começar. Tem dois caminhos ali, ou como colaborador de alguma empresa ou como autônomo. Sim. Como autônomo, o primeiro pezinho ali é do projeto. E então fica lá, a turma às vezes briga, né? O fulano fez pela metade da metade do preço e tal e tal. Mas assim, quem regula isso, eu tenho muita tranquilidade disso, é o mercado. É o mercado, por quem é a pessoa que vai contratar, que tem que entender e selecionar e ver qual que é o melhor para ele, profissional para ele específico para a situação dele. Sim. Se for uma situação básica, padrão, um projeto de conjunto de medição, não tem muita informação, não tem uma complexidade muito grande, um impacto muito grande no projeto dentro do custo. Então você pode contratar um projetista mais básico. Sim. Um projetista iniciante. Eu digo projetista de forma geral. Tem que ser engenheiro, né, para você poder apresentar hoje em dia, né, no DME, no caso. Agora, eu não pegava esse tipo de projeto. Eu pegava, ainda que fosse projeto, mas era projeto de cabine. Então, assim, a cabine da Frute, fui eu que projetei. A cabine da Lux Parts, lá no distrito, foi eu que projetei e executei. Duas alterações grandes de linha no Jardim Bandeirantes, fui eu que fiz. As eletrificações, fui eu que fiz. Então, assim, você vai saindo do básico e vai entrando nas áreas mais complexas. Mais complexas ali. Você vai ser remunerado por isso. Claro. Evidentemente, assim, que aparece, porque tem cliente que exige que eu faça o projeto dele. Quer que você faça, né? Porque você virou especialista naquilo, né? Você indica o cara, ele ser um engenheiro mais faço tudo ou você indica mais a especialização em uma determinada área? Essa é uma pergunta muito boa e muito interessante. Porque eu sempre tendi a ser mais generalista do que especialista. Já é da minha natureza ser assim. Então eu adaptei a minha carreira em cima desse modelo. Conhecer de tudo, não com profundidade. Aí depois eu vou entrar o benefício disso, né? Porque não tem, né? Sabe, é igual o pato, não é bem assim, né? Que assim, pato, beleza, aquela história do pato. O pato é generalista, não anda direito, não voa direito, não nada direito, né? Mas assim, 80% das coisas que precisa fazer no cotidiano, o pato atende, né? É lógico, você precisa correr, você tem que ser outro bicho, né? Você precisa nadar muito bem, tem que ser outro bicho. Então, o que acontece? Eu faço projeto estrutural,
eu faço projeto de alvenaria estrutural, projeto de concreto armado, os projetos complementares todos, elétrico, hidráulico, tal. Isso, dentro do meu universo da construtora, me atende em 100%. Quando não vai atender? Quando eu receber um projeto lá de 15 pavimentos, 18 pavimentos. Que foge ali de um comum seu ali. Né? O que eu faço nessa ocasião? Pego o passo para o colega. Então, assim, tem espaço para todo mundo, para o generalista e para o especialista. E quando você vai começar... sei aonde minha perna não vai alcançar, ou quando eu mesmo não quero entrar naquele know-how muito pesado, né? Fundação, eu sou o projetista de fundação de terreno bom. Ali eu pego, né? Se eu montasse um escritório, ia estar na porta assim, né? Só terreno bom. Projeto estrutural até 5 pavimentos. Projeto de fundação, entendeu? Ia estar um monte de projeto. Assim, eu ia conseguir atender 90% do que ia aparecer. Mas, como o meu core não é exatamente projeto, a gente estava conversando até no intervalo, né? Hoje eu faço automação para mim, faço projeto para mim. Eu colho um benefício muito grande de não terceirizar, no caso, o projeto, e eu entendi isso por conta daquela questão, que a gente também comentou no intervalo. O projetista ou o projeto, nem sempre ele é feito para poder ser executado. Ele é feito para poder atender alguma demanda, né? Papel. Produzir papel lá. Infelizmente. Né? Para fazer um orçamento, para fazer alguma coisa, para poder aprovar na prefeitura. Então, os detalhamentos, para quem é mais da arquitetura, né? E aí é contratado por um empreiteiro, que é mais comum o empreiteiro ele não ser engenheiro do que ser engenheiro. Ele já está na cabeça dele o que ele vai fazer. E não depende do projeto. E ele quer do que do arquiteto? A vara de construção. Infelizmente. Ele quer que você entregue aquilo. Agora, o papel, o desenho, geralmente já está, né? Já está na cabeça dele, ele passou para você e você só transferiu para o papel. Mas falando assim, vamos falar dessa área elétrica, assim. Pra você dar um conselho para a turma que está ouvindo, assim. Você acha que para elétrica, né, para a área de elétrica, seria mais interessante ser um generalista ou ser mais especialista? Cara, a formação do engenheiro eletricista, ela já é generalista. Por natureza. Por natureza. No meu curso, por exemplo, eu tinha ementa de automação, várias disciplinas da automação, várias disciplinas de telecomunicações, várias disciplinas de sistema de potência, várias disciplinas de matemática, várias disciplinas de física. Diferente um pouco do engenheiro civil. O engenheiro civil, ele é interessante até no TCC, porque a síntese do curso dele está num projeto. Tirando algumas disciplinas que fogem, por exemplo, saneamento básico, né, que a gente aprende alguns dimensionamentos de calha-parcio, né, algumas coisas próprias de tratamento de esgoto, né? Isso aí equivale a 20%, 30% do curso. Os outros 70% você vai usar no teu TCC. Então, o do engenheiro civil ele já está mais direcionado. Ele entra sabendo o que ele vai fazer no final. Agora, o engenheiro eletricista, não. O curso de engenharia elétrica, ele abre muito. Ele é muito amplo. Exceto em algumas faculdades, principalmente faculdade federal, né? A grade que já muda, é né? mais, algumas particulares, né? Inatel, o título é engenheiro eletricista, mas o cara sai com formação em telecom. Entendi. É uma área mais direcionada. Tem curso de mecatrônica, tem curso de eletrônica. Eu tive um colega meu de federal que fez curso de eletrônica, né? Então, assim,
tá voltado para isso. Agora, então muda então de faculdade também, né? Tem faculdade direciona mais para um lado. Vai de faculdade. Agora, a que eu fiz ali, para qualquer lado que você vai, já tem. Você depende de uma especialização. Agregar ali, entrar alguma coisinha a mais ali, ou por experiência, ou você buscar uma formação extra, né? Eu mesmo fiz uma especialização para poder atender dentro da minha proposta durante esses 11 anos e proposta de projeto, eu fiz uma formação em sistema de potência e comércio de energia. Olha que legal, hein? Fica a dica aí pro pessoal, hein? Bom? Falando assim de áreas, olha só para você ver aonde o engenheiro eletricista pode meter o bedelho, né? É isso que eu quero. O ramo de comercialização de energia é gigantesco. É gigantesco. E, a gente tá falando assim, aí de usinas fotovoltaicas, seria um pouco disso também? Tem a ver? Seria a usina, na verdade, ela faz usinas, né, a partir de uma certa demanda. Usinas em geral, pode ser fotovoltaica, pode ser pequena geradora e por aí vai. Todas elas produzem o quê? Um contrato. Esses contratos eles são comercializados na Câmara de Comércio de Energia, CCE. E depois tem toda uma rotina para poder fazer a soma de zeros, né? Porque não é engraçado você comercializar energia, mas você não pega energia daqui e traz para cá, né? Você vende um contrato de uma proposta de entrega futura, de demanda de energia, e aquilo depois no final do teu contrato ele vai ter uma liquidação do saldo realmente que o consumidor usou com o que realmente você produziu. E sempre tem que dar zero essa conta. E tem um preço padrão. Só que assim, tem muitas operadoras. E depois de uma certa demanda, o consumidor ele pode comprar o contrato no Mercado Livre em vez de continuar consumindo no mercado cativo, que já não é o caso dos consumidores de baixa tensão. O consumidor residencial comum, um industrial ali até 300 kVA, né? De médio para baixo. Eles são praticamente consumidores cativos. Então, eles entram em outros parâmetros. A conta de energia é a conta que vem para todo mundo. Essa especialização que você fez em comércio de energias? É basicamente um pouco... Sistema de potência e comércio de energia. Aí entra a parte política, né? A parte estrutural. Né? Depois da lei de desverticalização, em 2002, parametrizou as competências de cada área. Então, o DME, por exemplo, ele tinha geração e tinha distribuição. E por força desse novo código, dessa nova regulamentação, aliás, não tinha regulamentação, quando foi criadas as agências reguladoras, que aí foi criada a Anatel, a Anáguas, a ANEEL e por aí vai. Então, a primeira questão foi essa, quem distribui não gera, quem gera não transmite, e vice-versa. Então, cada um no seu quadradinho lá. Então, tem empresas específicas de transmissão, empresas específicas de... Lógico, tem grupos econômicos que têm empresa tanto na distribuição... Não, distribuição é um negócio que ninguém quer pôr muita mão, né? Porque é dor de cabeça, né? É complicado, né? Você mexe com o consumidor. Final. Então, você tem um serviço comercial... muito exposto. Que exatamente te coloca em evidência também, em risco, te coloca a um esforço maior para você produzir resultado. Já a transmissão e a geração é uma coisa mais sólida em termos de política, em termos de estrutura. Você não vê geradora, né? Você não vê Furnas mudando o gerador,
E aquilo ali já faz 50 anos. Sim. Agora a concessionária não. A concessionária tem que reformar a rede. Tem uma dinâmica maior. Mas assim, não aí deixa... entra fotovoltaico, aí tem a distribuição, tem que mudar uma pecinha que vem, que muda. Isso, tudo impacta. Tudo, assim, qualquer coisinha que mudar, mudou algum código, entrou alguma lei que faz isso, que faz aquilo. Precisa ajustar a rede. Vai bater primeiro na distribuidora, depois impactar o resto. E mesmo se às vezes o código é uma alteração dentro do regime da transmissão ou do regime de geração. Vai impactar de novo na distribuição. Mas a distribuição tem que ser feita e ela, por ser de natureza cativa, né, você não consegue optar pela CEMIG, né, ou pelo DME, segue outras regras que bate do princípio de modicidade tarifária, ou seja, a conta de energia ela é a mais barata possível. Quem faz esse cálculo e faz essa compensação para as concessionárias é a ANEEL anualmente ou periodicamente, né, dentro do negócio que a gente chama de revisão tarifária. Aí dentro da revisão tarifária é que vai ver, né? A ANEEL vai ver lá, você gastou tanto com folha de pagamento, você gastou tanto com reforma de rede, você gastou tanto, isso aqui vai te dar uma atualização na tua conta de energia de tanto. É assim que a concessionária sobrevive. Entendi. Então, ela tem que produzir. O interessante também é que nem a rede dela é dela, né? É tudo da União. Na hora que você pôs um negócio no poste lá, a rede não é do DME, a rede é da União. A concessão é do DME. Então, o DME explora a rede que ela mesma dá manutenção e instala. Sim. E... É uma área complexa mesmo, o negócio que você comentou, né? Bem específica, né? Essa área de redistribuição. Tem, assim, falando de... Eu tenho amigo que né, tava conosco no DME e fez engenharia elétrica também, e o negócio dele é da parte de geração, porque dentro da concessionária tem muitas atividades. Muitas atividades. Tem atividade de manutenção, tem atividade de operação de sistema, porque você vai ter uma subestação que vai receber vários temas envolvidos ali que você pode ficar cobra. Tem da parte tarifária, é um negócio gigante. O engenheiro eletricista, por exemplo, pode fazer o trabalho de um contador, pode fazer recuperação de CMS. Para as empresas em questão de energia. Isso, quem que geralmente faz é o eletricista. Olha que legal, diferente também. Cara, tem área de qualidade de energia, gente. Para você. Para melhoria. Para a empresa mesmo, porque a empresa tem muito problema com energia reativa, né? E a qualidade da energia em si. Depende muito do que é a indústria. E eu também, assim. O pessoal sempre às vezes manda uma mensagem para indicação, né, de empresários, né, de negócios que às vezes tem um consumo alto ali, quer reduzir, não colocando assim, a fotovoltaica que está em alta, mas outros meios, né, de projetos, eu não sei o nome agora, mas seria um projeto de redução de custo com tarifa. Eficiência energética. De eficiência energética, essa é a palavra. Então, assim, essa área assim, é uma área legal também, né, cara? Você pegar, às vezes, trocar um equipamento, fazer um estudo, né? O equipamento que economiza, uma luz que você troca e economiza pra caramba pra empresa. Isso aí é um nicho, né? Que você trabalha desde da energia reativa que a empresa gera, que isso ela paga uma multa, fazendo só um adendo nisso, né? Quando você consome potência ativa e potência reativa. A potência ativa é aquela que, de fato, produz trabalho. Né? E isso para cargas indutivas ou capacitivas. Por isso que chama reativa, que vem de reatância, que é produzido pelas naturezas indutivas e capacitivas das cargas. Olha a conversa de nerd. Já começou a virar já. Sabe, depois que você bebe um tanto, você toma nada, fica bom, né? Começa esses papos.
Então, assim, o consumidor residencial, ele não paga energia reativa, porque a natureza do consumo dele é toda resistiva. Mas a concessionária, ela cobra pela energia reativa em forma de multa, porque aquela energia reativa, ela ocupa o sistema. Sim. E também é quase como um modelo de pedágio. Sim, energia elétrica é um pedágio, né? Lá, tá passando... O medidor, ele conta os elétrons que passa, né? Não vê que elétron não passa, não pega o bonezinho, sai lá do gerador e fala assim, ó, gente, tô indo. É tipo assim, a infraestrutura é minha, qualquer coisa que tiver aqui eu quero receber, pô, você não vai usar a minha de graça, né? Só que para a empresa é um prejuízo, porque ela tá pagando pela potência aparente, que é a soma da energia com a reativa com a ativa. Ele usa a ativa que está produzindo trabalho para ele, né? E a reativa está lá. Então, onde vai o trabalho de eficiência energética? É estudar dispositivos e maneiras de compensar essa energia reativa. Nossa, geralmente com banco de capacitores. E aí vai outras coisas também, de natureza mecânica, né? Troca de equipamentos. Troca motor. Vamos ver qual que é o conjugado dessa máquina aqui para ver. Não, o motor está superdimensionado, está subdimensionado. Sim. Né? E você fazendo a substituição do motor, você tem a amortização desse retrofit em tanto tempo, total. É um estudo legal, né? Legal. Eu acho assim, né, Abner? Eu acho que gera muito insight pra galera que ouve, né, cara? Porque né, cara, é gostoso, né? Que você vai ver nas áreas, assim, principalmente assim, que a gente fica muito ligado na nossa área, tipo, eu na minha mecânica aqui, né? Eu veio aqui o card ambiental, fiquei deslumbrado, falei, cara, que legal, quanta coisa, né? Então, conversando assim com a gente que não tem muito contato com card elétrico, você vê que quem tá ouvindo e às vezes tem aquela indecisão, né, cara? Pode dar uma conversa dessa, falar, pô, que negócio legal o cara falou, vou pesquisar. E dali, quem sabe, não vê um especialista, né? Lá na frente, né? Mas, cara, a gente vai fazer mais um intervalinho e aí depois, né, vamos entrar pra essa piração aí com a engenheiro-eletricista de sucesso. Fazedor de painel, não é assim que nós falamos lá em Minas? Fazedor de máquina funcionar. Aí vai inventar engenharia civil, fazer prédio, como é que nós já não vai entender isso aqui? O homem é louco, gente. Valeu, galera, já a gente volta. Fala, galera, estamos aqui de volta. Terceiro tempo, aqui pode. Aqui pode. Aqui pode, aqui pode tudo. Galera, vocês viram que o homem é cobra, né, cara? Cara, que coisa legal, hein, cara? Esse é o tema que nós vamos pôr lá no título, lá no YouTube, lá, né, Abner? Né? Como é que é o tema mesmo? Sistemas GTD pode ser. Geração, transmissão, distribuição. Tá vendo, galera? Eu tenho certeza que ouviu esse podcast aqui. E ouve daqueles, não é igual aqueles que nós estamos conversando, não. Aqueles que ouvem assim, cara, eu quero aprender com isso que eles estão conversando. Algum insight saiu, cara. Pô, que área, não imaginei isso, não pensei isso. Uhum. Porque eu sou assim, eu ouço podcast nada a ver, tio. Eu sou consumidor de podcast, cara. Eu ouço os caras falam um tema lá, cara. Eu falo, o que é aquilo? Eu vou pesquisar. Não, também fundo, corte, então. Corte, nós é fã, né, cara? Cara, que gostoso. Mas, o Gazaf, nós queríamos, assim, agora, nesse terceiro tempo, a gente queria entender, assim, como que foi, então, que você chegou, né, na sua empresa hoje, né? Que você empreende e tal, muito na área de construção, né? Mas, assim, lá, vamos falar, os 11 anos que você trabalhou como projetista elétrico. E aí você saiu, começou a trabalhar ali, né? Com a própria infraestrutura em si elétrica, né? Uhum. Como é que foi, assim, que você veio para civil, né? Você deu uma deixa que você queria englobar tudo, né? Uhum. Para atender, ter uma abrangência maior. Como é que foi até chegar hoje na Onyx Empreendimentos e fazer o que você faz hoje? Dá um adendo pra gente aí. Cara, foi meio por acaso, mas assim... É um por acaso causando, sabe? Não foi um negócio
decidido, planejado no começo, não, porque meus planos eram mais humildes ali, né? Era só projetar. E na verdade, daria para eu projetar sistema hidrossanitário sem o curso, né? Mas eu queria era o CREA de engenheiro civil. Então, na verdade, esse era o meu objetivo. Canetar ali. Canetar. Né? Ser o Zé Canetinha ali das construções todas, né? Chegar a qualquer coisa que batesse de projeto, eu daria um jeito de desenvolver. Daquela perspectiva, né? 90% o generalista consegue fazer, 10% a gente passa por experiência, mas com muito prazer. Muito prazer. Tô precisando sair uma metálica aí pra passar pra professor. Opa, claro. E é assim, dentro do universo, qualquer universo comercial, empresarial, o negócio, a base é parceria. Claro. Parceria, não tem como faltar. A gente faz parceria com... É bom demais, né, cara? Com todo mundo, faz parceria até com o cachorro passando na esquina, né? Vira parceiro. Vira parceiro. Nós põe uma comidinha dele lá pra ele ficar na porta da minha obra. Vigiando. Você acha? Se a gente faz parceria com o cachorro, a gente não vai fazer com os parceiros, né? Os amigos, né? Os parceiros de cowork de 2. Isso, cowork de 2. Só nós mesmo, casal. Mas e aí, cara? Como é que foi lá? Depois que eu entrei na engenharia civil, passou 2 anos, teve um plano de demissão voluntário. Lá no DME. Aí eu peguei, fiz as contas, tudo. Né? Eu falei, não. Hora, hein? Dá para eu agarrar aqui uma oportunidade. Aí eu entrei no plano de demissão voluntário, peguei minha rescisão e comprei tudo em poste e cabo. Aí é onde a minha esposa arrepiou o cabelo sem tomar choque, né? Ela vai estar ouvindo aí, ó. Vai estar ouvindo. E legal. Fui fazer a eletrificação do loteamento que eu fui contratado para fazer, né? Uhum. Com aquele dinheiro ali. E aí, onde ele arrepiou mais ainda, que eu não peguei, prestei o serviço e peguei o dinheiro. Eu prestei o serviço e peguei em lote. Olha só. Ou seja, empatei o dinheiro todo, a rescisão. Já foi para a área do em meia dúzia de lote lá. Não, ainda fiquei devendo dinheiro pro loteador, que eu peguei mais lote do que o meu saldo tinha, né? Uhum. E com intenção, primeiro, de fazer uma outra permuta com outra construtora, né? Na ocasião ainda estava graduando ainda, né? Entendi. Na civil. E passou o tempo... Essa construtora não teve condição de levar o meu projeto adiante. Eu falei, não, então eu mesmo vou fazer. Aí foi nisso que surgiu a Onyx, né? E como eu já tinha um faturamento, já tinha um histórico, hoje o CNPJ da Onyx tem mais de 10 anos. Sim. E juntando com o histórico, juntando com o faturamento, tudo, eu consegui um jerique da Caixa, que me habilitou a fazer empreendimento e vender na planta. E na ocasião a gente fez isso. Isso foi em 2019. Aí começamos a desenvolver o projeto naqueles terrenos que você eu peguei, tinha feito né? permuta lá atrás, acabou virando um início para sua construtora, vamos dizer assim. Exatamente. Já tinha o terreno, faltava a construção, então vendia na planta. Ali. Isso. Na época, e até hoje, né? Quando a gente muda de ramo, a gente entra na síndrome da grama do vizinho, né? Porque você olha para as construtoras, né? Fala assim, nossa, que grama verdinha, gente. É sempre assim, sempre é do vizinho. Os caras ganham dinheiro para arrebentar. Aí na hora que eu pulei de muro ali, eu falei, nossa, isso aqui... É assim, o que eu fiz? É uma cumpinzeira nesse pasto aqui, isso aqui não é uma grama, isso aqui é um pasto. Aí é assim, né? Mas nunca descolei das outras atividades, pelo contrário, acho que incorporar o que eu já sabia dentro da construção civil me trouxe assim, benefício por demais na conta. Um dos benefícios, e eu acho que eu vejo o maior,
é poder ter autonomia nos projetos, todos os projetos. Então eu faço todos os projetos, eu entrego para a Caixa todos os projetos, entrego para o cartório todos os projetos com a NBR, com tudo. E aonde que eu ganho? Na economia. Porque lembra que a gente estava comentando. O projetista mal contratado, ou mesmo um projetista limitado, talvez, né? Ele não vai resolver aquele cálculo estrutural tão bem quanto o dono. Então, posso citar um exemplo aqui. A gente encampou uma obra que o projeto estrutural tinha 57 pilares. E já estava com a sapata no lugar. Eu falei, gente, tá errado esse trem aqui. 57 pilares é muita coisa. É muita coisa. E assim, eu tenho os parâmetros, né, para pré-dimensionar isso, para especificar qual que seria o número ideal de pilares, né, espessura ideal de uma viga, tamanho ali ideal é a concepção estrutural que a gente chama, né? Então, depois de ter feito a concepção e ter feito o projeto de novo, eu fiz o projeto de novo. Do zero. Né? Do zero. Só peguei o projeto arquitetônico e fiz outro. Dos 57 pilares, eu reduzi para 17 pilares. Com a mesma segurança. Isso trabalhando a otimização, né? E concepção estrutural no começo, para mim funciona o seguinte: você tem uma ideia, você pega e põe lá, né? Às vezes quem está projetando para produzir, ele vai naquela primeira ideia dele e vai tentando consertar. Mas o ideal é você dar lá arquivo novo e tchau, e faz uma outra versão, e tenta uma outra coisa. Então, assim, eu faço pelo menos umas 10 versões de cada projeto. Olha só. Porque a gente tenta com uma concepção, depois tenta com uma outra. Né? Eu fiz com pilar retangular, depois eu fiz com pilar circular com forma. Fiz até para poder encaixar com estrutura metálica também, que eu acho que traz uma economia. Minha visão hoje está mais ligado em sistemas industrializados do que mesmo nos sistemas tradicionais. Mesmo que eu consiga ali um custo... concreto armado é mais barato que o aço. O aço. É injusta a comparação. Primeiro porque eu também depois me especializei em sistemas construtivos, né, de vários tipos, né? Steel frame, eu fiz um curso na UFSCar de steel frame, fiz um curso também de montagem, só que mercadologicamente não consegue atingir um parâmetro legal de custo. Não viabiliza, né? Não paga a conta, não fecha a conta, vamos dizer. Mas assim, no convencional, você faz a conta do quê? Vou gastar tanto de aço, tanto de concreto, tanto de forma e tanto de mão de obra. Na prática, não é nada disso. Né? Aquele tanto de concreto você pode pôr o dobro, aquele tanto de aço você pode pôr o dobro, o desperdício. Aquele tanto de tábua que você vai fazer, que vai ter que fazer forma ali, você pensa que vai reaproveitar, não reaproveita. Saco de prego, você pega um de manhã ou de tarde. Um de manhã ou de tarde. Tá lá, né? Um maço de prego. Aí você vai lá. Depois, tá faltando prego, mais de prego. Um mês meu salário foi tudo em prego. Então, assim, eu tenho certeza, se você fazer 2 obras, uma do lado da outra, o metálico, se não sair no mesmo preço, sai mais barato. A questão, né, o Gazaf, do metálico, que a galera... E isso nós pode falar com propriedade, né? Que é a questão da mão de obra, né? Em campos, né? A gente tava falando isso até antes, né? Às vezes o cara marca errado uma obra, constrói uma parede errada, né? Mas é a questão da agilidade, né? Que a metálica faz, né?
E o quão fácil é você, errou alguma coisa, você cortar, soldar e ajustar ali, né? Sem percas, vamos dizer assim, né? Você aproveita basicamente tudo no aço, né? No metal. Então, isso viabiliza bastante, facilita bastante a construção. E tá crescendo, cara. A construção mista que a gente fala, né? Isso. Que é o aço e concreto, né? Isso. E realmente tá em alta, cara. E é legal que você tá indo nessa onda, nessa pegada aí com a Onyx, né, cara? Porque primeiro que a galera que ouve aí, que acompanha a gente, tem muito projetista da área de metálica, né? E é uma coisa que já é mais enraizada, né, cara? A galera, você já tem uns parâmetros mais bem definidos, você já sabe mais ou menos quanto que é o quilo por metro quadrado da construção, sua cobertura, né? Enfim, eu acho que é mais claro às vezes, né? Igual você falou, pega um projetista, acho que não tem, na metálica não tem tanta essa discrepância de projetos. Existem. Mas na metálica é um negócio já meio padrão, né? Assim, vamos dizer assim, não sai muito daquilo, né? Tipo de viga, o tipo de ligação, né? O que usa pra tal coisa, né? E, cara, legal, cara. E você falou do steel frame, né, cara? Você vê, né, cara? O cara é engenheiro elétrico. Aí o cara vem pra construção, faz steel frame, sistemas construtivos, mexe com projetos de todos os tipos. Cara, como é que cabe na mente isso tudo, né, cara? Daquele jeitinho, né? Dormir não dorme, né? Dormir não dorme. Hoje eu acordei 2h30 da manhã. Foi estudar, quer ver? Não, já com a ideia na cabeça. Nossa, aí peguei o calculador e já fui... Já calculando, aí desperta, aí toma água, não sei o que, volta a dormir de novo 4 horas da manhã. Olha só. E Gazaf, assim, ó, na Onyx, então hoje, bem dizer assim, você constrói seus próprios empreendimentos, vende na planta ou depois, é isso, basicamente. Isso. Para mim hoje está mais claro o que eu estou fazendo, né? Porque quando você faz a coisa meio empírica, eu vou construir. Cara, beleza, mas assim, como toda atividade, né, tem muitas variáveis ali, muitos conhecimentos, né, que você tem que dominar. E se você não domina, você depende de uma outra pessoa fazendo, né? Então, o core desenhado para Onyx é ser uma incorporadora. Então, apesar de assim, eu usar o mesmo CNPJ por motivo de custo, né? Você não vai abrir um CNPJ para cada nicho que você vai fazer, né? Sim. Tanto que eu tenho 15 ou 16 quinais lá de tudo, de estrutura metálica, construção de subestação, construção de rede, construção de edifício, incorporação imobiliária, tá tudo lá num CNPJ só. Mas o caminho é fazer incorporação. E incorporação não necessariamente é a construção. Então, prefiro fazer um modelo construtivo, uma concepção construtiva do projeto que eu possa, por exemplo, passar para você que é meu parceiro. Por isso que eu falo que metálica para mim é uma vantagem muito grande. Mas muito grande se o custo viabilizar. Porque eu vou pegar, igual a gente estava conversando lá, né? Eu tenho já uma solução para fazer pilar muito fácil, sem usar forma de madeira, sem prego, sem nada. Já tem uma forma de concreto ou circular ou quadrada, ou até retangular, né? Que a gente pode produzir na obra em questão de uma semana, e eu passar para você e virar as costas e ir para outra coisa e deixar você trabalhando e entregar aquilo para que eu possa depois fazer uma próxima etapa com outro parceiro e assim por diante. Já dentro, já até de uma coisa a gente adiantou num espectro Lean, né? Que é separar todo o percurso do trabalho de uma edificação, desde o projeto até a entrega das chaves, em tarefas. Então, quando eu penso hoje na construção, no projeto, eu penso em tarefas. Tarefa do quê? Parede estrutural é uma tarefa. Laje é outra tarefa.
pilotis é outra tarefa, fundação é outra tarefa, pintura. Então, quando você pensa, você desmancha, desconstrói o todo, você consegue ter mais qualidade, mais controle sobre as partes menores. Pensar em cada coisa separadamente, vamos dizer assim. Isso. Que legal, cara. E assim, vi aqui que tem mais uma logo que a gente inseriu ali no intervalo, né? Bonita, hein? Vou deixar passar ali pra gente mostrar. O que seria essa logo aí nova? É mais uma empresa que tá vindo do Mr. Gazaf? É mais uma empresa, mais um projeto. Porque eu junto com outro parceiro... Isopro, paredes inteligentes. Eu arrumei um louco para me acompanhar. Um louco dá loucura. A gente está desenvolvendo, né, um serviço que é a construção de paredes em ICF. Existem hoje fabricantes das formas de ICF. O que é ICF? ICF é Insulation Concrete Form. Na tradução, são formas isoladas ou formas isolantes de concreto. Então, é um sistema construtivo estrutural ou não estrutural. Tem as duas modalidades, dependendo da espessura e tal, dessas especificações. Que é o quê? São formas de EPS. EPS é o vulgo isopor. Isopor é a marca, EPS é o material. De alta densidade, que você faz o quê? Depois que monta essas formas e distribui a armadura nelas, preenche com concreto. Entendi. Então você tem uma edificação de parede de concreto com essas formas incorporadas. Então ela tem ali Depois não tira elas, elas ficam. Ela fica lá. E ela fica como isolante ali, acústico. Ela fica um isolante acústico, térmico. Eu posso dizer que pela parede, pode ser que por outro sistema a água encontre um caminho ali, mas pela parede é 100% impermeável. Que show! Então, temos uma imagem aí, né, para mostrar. Isso. Você é professor Pardal mesmo, hein? Cara, aí é onde eu consegui convergir tudo, as pardalzices e tudo. Porque eu estou montando a máquina para fazer a forma. No caso, a forma em EPS. Isso. O vulgo isopor. Isso. Nós estamos montando a máquina CNC para poder fazer. Inclusive, vai ter uma feira da construção aqui em Poços. Essa feira é de abrangência estadual. E a gente está com um stand lá para apresentar essa solução. Essa ideia aí. Então seria basicamente aqui, né? A forma que você fala, né? Que vocês vão desenvolver seria esse branco aqui, que seria o EPS. E aí dentro vai a ferragem. Isso. E aí a pessoa vem em sério concreto, né? Isso. Seria isso. E aí depois, né, nesse EPS, você faz a aderência dos acabamentos. Isso, exatamente. Tudo mais, tá. E como que seria, por exemplo, aonde que fosse ter janela, porta? Você faria já um projeto que sairia assim ou você teria que redesenhar ela? Não, aí na hora de você colocar a forma, antes de colocar o concreto dentro, né, você faz o corte ali com uma faca quente, com uma serra, né? Ou já monta, deixando esses vãos posicionados. Depois, né, é evidente que você tem que colocar uma escora, tem que colocar alguma tábua, alguma coisa para poder fazer o tamponamento do vão para receber o concreto. Sim. Né? E nesse caso seria uma substituição dos blocos, vamos dizer assim. Isso. Dos tijolos ali. Isso. E isso está estudando a viabilidade financeira para ficar mais barato do que o tijolo, é isso? Ou você ganha outros quesitos de agilidade e tudo mais? Ganha outros quesitos. É aquela mesma comparação que eu fiz da metálica convencional e o convencional com o sistema ICF. Entendi. Ou sistema estrutural qualquer, né? Já mais definido. O steel frame, né? Sim. Porque assim, o ICF eu já sei quantas formas, qual que é o volume de concreto. Entendi. Qual que é o peso do aço, né? E aquilo que eu planilhei,
é aquilo que eu vou usar com uma margem de erro de 5%. Agora, no convencional, a margem de erro é de 100%. E quem constrói, às vezes, não quer fazer essa conta, né? Porque assim, eu calculei a obra, estou entregando uma obra agora de 6 unidades, né? Eu não vou fazer essa conta para eu ver o tamanho da fumada. Para não chorar. Não, deixa ela lá. Então, assim, mas eu sei que foi muito superior ao que foi planejado, né? Porque você tem desperdício de diversas ordens. Entendi. Você tem retrabalho de diversas ordens, né? E esses temas, eles são mais controláveis nesses quesitos de resíduo. E assim, ele entrega uma casa melhor. Imagina você ter um apartamento, a gente tem projeto de tanto para apartamentos quanto para casas. Inclusive, vai ser apresentado na feira esse projeto, que são 16 unidades assobradadas, feito nesse sistema. Então, assim, já vai ser construído. Em termos de empreendimento, vai ser o primeiro da região. Né? Tem algum outro ensaiando, fazendo. Eu tenho um amigo muito querido, chama Romaldo, fazendo uma casa, né? Uma casa de alto padrão com ICF, né? E assim, ele apesar de ser ou ser acolhido pelos proprietários de alto padrão para fazer casa, a gente resolveu fazer a máquina e desenvolver as próprias formas para poder otimizar. Então, eu não preciso fazer com a espessura da parede do EPS do fabricante X ou do fabricante Y. Né? Eu consigo fazer outros desenhos e outras espessuras de parede para poder otimizar. Essa, por exemplo, é uma forma que ela tem 10 centímetros de concreto, e cada lateral tem 4 centímetros de EPS. E instalação elétrica mesmo, instalação elétrica, hidráulica, vai tudo no próprio EPS, ali no próprio EPS. Você recorta. Bem mais simples até do que... Tem os cortadores de EPS, cortador de isopor, que vem com ferrinho. Ali você faz uma ferramenta. Então você faz já uma dobra tal que ela é do diâmetro da tubulação de elétrica. É como se você queimasse. Aí você queima lá e vai passando. E vai passando. E aquilo lá que ficou já é o alojamento, né? Da você tubulação. Vê coisa legal, né? Que inovação, né? Tipo assim, a gente aqui no Brasil ainda a alvenaria ela é muito, né, forte, assim, né? Você vem outros assim e dá o que fazer para pegar, né? Até mesmo em construção em casa metálica, né? Eu achei que em um determinado momento ia explodir e ainda é muito difícil assim da pessoa aceitar, né? Tem medo, né, do que é novo, né? Mas você vê que vem outros tipos de mão de obra, né? Outros tipos de aprendizado, né? Outras funções, né, cara? Dos sistemas que eu estudei, né, para fazer, esse é o que tem mais aceitação comercial, porque essa vantagem você consegue colocar um preço, colocar um valor. O preço também você consegue. Mas assim, ela tem um valor. Qual que é o valor? É uma casa que não tem umidade. É uma casa que lá fora tá torrando, dentro ela tá fresquinha. Lá fora é uma casa que lá fora tá o rano de frio, igual aqui venta pra caramba, né? E dentro você consegue climatizar. E assim, eu acompanho mais o mercado da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. No Canadá é muito comum por conta do frio, só que aí eles fazem a espessura do lado de fora com 10 centímetros. E a espessura do lado de dentro continua meio que com 4 centímetros. E nos Estados Unidos, quem faz nesse sistema tem um desconto no seguro. E toda casa tem que ser assegurada para você alugar. Então você tem um desconto no seguro. E agora, por último, que teve uma tormenta lá, né? Um
furacão sim. e tal, esse sistema ele consegue resistir. Então ele é anti-furacão. Porque você tem concreto ali, né? Você tem concreto armado. Concreto armado, né? Exatamente. Então, se você for ver, é muito mais reforçado do que os blocos, né? Os tijolos e tudo Ele é anti-furacão, ele é anti-enchente. Que legal, cara. Ele também é anti-bala. É a prova de balas do sistema. Legal. Então, assim, tem sido usado, por exemplo, para piscina. Para piscina é uma coisa de outro mundo. Porque você pode fazer essa mesma parede para fazer piscina. Qual que é a vantagem? A piscina que a gente compra de fibra, ninguém dá conta de usar aqui na nossa região. Porque nunca você consegue esquentar uma água numa piscina de fibra. Porque você tem ali uma parede de 10 milímetros, 15 milímetros no máximo, encostado na terra. Exatamente. E aquilo ali tá fazendo troca de calor com a água ali, violento. Agora isso aqui não. Isso aqui você pode ter água quente, muito facilmente aquecida, com um sistema passivo de aquecimento aí, entendeu? Sem resistência nem nada. Sem um apoio, vamos dizer assim. Um solar, que é apenas o solar sem um apoio. O solar tem um trocador de calor, uma bomba de calor. Isso. Um elétrico, um gás. Legal, o ano inteiro. Cara, que legal. Mas o Gazaf, cara, legal entender aí a tua história, cara, né? Entender assim, o percurso, como é que dá voltas, né? E a gente já tá encaminhando para encerrar, cara, né? Mas, assim, uma coisa que eu ainda queria deixar pro pessoal, que eu sei que nós dois temos histórias, né? De coisas boas, coisas ruins, né? Eu acho que é importante falar pro pessoal a importância também dessa questão de, na hora também de empresariar, vamos dizer assim, né? Empreender. Não esquecer também daquelas outras questões. A técnica ela é linda, ela é ótima, ela faz isso, né? Que é bonito se ver as ideias, as criações e tal. Mas também não esquecer do pessoal estudar a outra parte, né? Que é administrativo, financeiro, a parte de vendas, que é importante, porque sem essas outras questões você não consegue ter uma empresa rodando, né? Você concorda comigo nisso aí? Nossa, completamente, completamente. Os meus maiores fracassos não foram na engenharia, foram nas outras questões. Nas questões de gestão. Por mais que a gente compreende coisas muito óbvias, mas a não prática daquilo ali, aquilo te resulta num prejuízo muito grande. Exatamente. Então, assim, todos os meus prejuízos foi por conta de negócios ruins, de vendas ruins. Exatamente. Eu também tenho no acompanhamento de coisas básicas. Coisa assim, medição. Uma gestão contar simples, material, gestão de estoque. Porque o nosso ramo, se você não... O ramo da construção civil, ele é severamente visado por furto. Aquela obra que eu estou entregando agora, já entraram nela 11 vezes. Olha só que dó. E das 11, 9 vezes me deram prejuízo aí. Eu tive prejuízo de mais de 100 mil reais em roubo. Nossa, juntando todos os roubos, né? De uma obra, de uma outra... Cabo, querido, já sumiu 300 metros de cabo, 120 milímetros, numa empresa que a gente tinha em Passos. Olha só. No próprio loteamento, arrombaram um lugar que tinha alambrado, tinha porta de metal, mas fizeram uma mega operação para tentar roubar uma bobina de cabo. Nossa. De 1.000 metros, 600 metros de cabo, um pouco levaram, um pouco não deu para colocar na rede. E a gente vê, né, até estudar um pouquinho da área de vocês, lá o Tesla, né? O cara é extremamente inteligente, maluco, né? Acho que um visionário. Morreu pobre lá no final, lá, né? O Tesla ele é alienígena, ele não é desse mundo, não. Né? Cara, assim, ele então, tem feitos que não se consegue até hoje reprisar. Fazer, mesmo com toda a tecnologia. Exatamente. Não consegue fazer o que o Tesla fez. Isso aqui até tem muita ferramenta coisa, rudimentar. Você ali, é fã dele? Você que é da elétrica? Você é fã dele? Eu sou fã pelas histórias malucas que ele tem. Então, esse é um motivo que acho que é legal no podcast desse falar, né? Tipo, você vê que não adianta, às vezes, aquela extrema inteligência. O cara, ele faz absurdo, né?
E às vezes ele é prejudicado por uma área simples, né? Que talvez seria ali a administração melhor do seu tempo, né? Administração financeira, né? A gestão de pessoas, né? Então você vê que... Acho que cada vez mais é importante falar isso, né, Gaddafi, pessoal? É lógico, a técnica para o engenheiro é essencial, né? Você falou, é natural que em 5 anos ele saia inteligente, né? A gente comentou. Mas é importante que ele dose essa inteligência dele, né? Ele se blinde, se proteja com outros conhecimentos que, mesmo que não seja específico, que ele seja ótimo, mas ele precisa entender um pouquinho de cada área ali, né? De uma contabilidade, né? De um imposto. Né? Pô, quantas vezes antigamente eu orçava um serviço, isso era um valor que o imposto passou de 6% para 10%. Só na brincadeira dessa eu perdi 4%. Né? E se eu tivesse, igual eu tenho hoje o contato mais próximo com o contador, antes de orçar eu já falo, se eu orçar isso aqui e fechar, qual que seria o imposto que eu teria que cobrar? Não, se hoje está 15, você tem que cobrar 20. Pô, né? É uma pergunta simples, uma coisa simples, mas que, pô, a gente, dependendo do valor, é muito dinheiro, né? E te prejudica, né? Então eu tento sempre assim no podcast, né? Extrair um pouquinho de vocês, que são profissionais de sucesso, essa parte também, né? Que é o outro lado, né? Das exatas, né? Que é a humanas, né? Que é entender também que só a inteligência, só a técnica não é tudo. Né? Eu costumo dizer que é o seguinte, a empresa ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu vou repetir, a empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se a tua fraqueza é na gestão contábil, sua empresa não é melhor do que a sua gestão contábil, mesmo você tendo outros elos, porque não é uma média. Esse tipo de coisa não é média. Não, sou bom, ótimo na técnica. Eu sou péssimo no financeiro. Eu vou ganhar a média disso? Não. Você não vai sair daqui enquanto você não melhorar isso aqui. Eu até fiquei quieto para dar o corte, você viu, né? Coisa linda. Viciados em corte, eu e o Abner. Eu falei que quietinho que é para dar o corte, exato. Cara, que legal ouvir isso, Gazzaf. Você tem que, assim, empreender é se desdobrar. Então, assim, você pode ser um engenheiro da sua empresa, mas você nunca pode deixar de ser o gestor. Exatamente. Esse outro lado, né? Então, assim, você tem que acompanhar, pedir ajuda mesmo, contratar gente que é ali mais competente que você naquela área para você conseguir fazer esse equilíbrio. Cara, foi interessante isso que você falou. E Gazzaf, cara, eu queria te agradecer, cara. Cara, que coisa mais gostosa, né, cara? Nós podíamos ficar aqui muito tempo, cara. Mas 3 tempos aqui pra nós nós foi muito específico nos temas. Uma hora a gente vai voltar aqui com, né? Com aspiração de cabeça, né? E, cara, eu queria te dar, né, uma lembrancinha aqui, né, da ProSolver aqui, nossa patrocinadora do Solvercash. Que isso, ó. Né? Muito lindo, gente. Um bonezinho, né? E, cara, eu queria... Vou tirar do plástico aqui pra turma admirar. Ver se você vai gostar mesmo, né? A gente quer pouca telha, isso aqui é um reforço. Um reforço? Tá aí o bonezinho. Eita. Né? Obrigado. E, cara, obrigado. Valeu mesmo, cara. Cara, tá com você é sempre alegria, Gazzaf, né? Eu costumo... o povo vai falar que eu sou puxa-saco, todo mundo que vem aqui, mas não tem jeito, né, Abner? De não ser, cara. Cara, sentar do teu lado, cara, é risada certa, cara. É conversa boa, cara. É piração, é ideias novas, cara. Você inspira a gente, cara. Eu sério mesmo, eu tenho você assim como um grande amigo meu, assim, cara, sabe? E a gente saiu do cowork, às vezes não tem mais aquele contato que a gente tinha, né, pois cara? Pois é. E faz falta, viu, faz falta, cara, né? Faz falta. Uma das coisas que eu mais faço falta daquele espaço era... O nosso contato. Era o nosso contato, a resenha. A resenha, as ideias malucas, as trocas, né? Falar, será que eu tô pirando muito nisso aqui, né? Aí um segura, um puxa, um vai, né? E assim, cara, eu queria te desejar, cara, nossa, muito sucesso, né?
Você é um cara visionário, você é um cara diferente, cara. Isso fica gravado aqui. Você é um cara extremamente inteligente, que eu admiro. Se uma pessoa falar assim, cara, fala um cara inteligente pra mim, com certeza você tá entre os primeiros ali, cara, né? Obrigado, você é um cara visionário, um cara sonhador, cara, né, cara? Queria eu que todo mundo tivesse essa visão sonhadora que você tem de querer fazer, querer bolar um negócio novo, querer empreender e tudo mais. Então, assim, eu te desejo, cara, né? Muito sucesso, que você possa realizar os teus sonhos aí, né? Uhum. Que a tua esposa tenha muita paciência com você lá, com seus fios no meio da sala. Porque é um desperdício, cara, né? Uma pessoa como você não criar, não fazer isso que a gente faz. E tá aí, cara, o mundo é dos loucos mesmo. Eu e você se enquadram neles. Já caímos feio, já levantamos e tamo aí de novo, né? Não, meu irmão, é assim, a admiração é recíproca também. Agora tem que puxar um pouquinho pro meu amigo, né? Porque, assim, exemplo de perseverança. Ele tá com a ProSolver já tem muitos anos. Tamo aí. Na área da educação, muitos anos. Fazendo esse trabalho aqui já há muito tempo. Então, o risco de dar certo para você é inevitável. Obrigado. Então, eu tenho a honra, o orgulho de ter participado de um projeto aqui que vai estourar no futuro, com certeza. Opa! Aí sim, hein, galera? Já compartilha e curte então, hein? Clica no sininho. Faz aí o completo. Galera, o Gazaf, queria pedir a tua autorização para colocar, né? Teu telefone, e-mail, site, né? Sim. O pessoal que precisar aí, né? Tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Cara, esse cara aqui é parceiro meu, tenho certeza. O Gazaf, olha lá, os caras estão perguntando aqui, ele vai lá, vai me dar uma força lá. Ah, não, com certeza, né? Eu tenho prazer de matar a dúvida dos outros. Pois é. Rapaz, aquilo lá... É gostoso, né, gostoso, cara? É gostoso. A turma me você liga também é professor, né, de cara? De elétrica. Eu sinto não poder voltar agora. Né? Eu preciso criar uma base, uma estabilidade... Sim. Na minha vida para poder voltar da aula, porque é gostoso, né? É muito bom você passar o que você sabe, pessoas, né, cara? Aí é contato demais, você faz ali amizade, sim, network, né, e tudo mais. Mas assim, eu vou deixar lá então, né, seu portfólio da sua empresa. Pô, a gente falou de tantos temas aqui, o cara é fera aí, né, de sistemas de transmissão de energia, falou dessa parte civil e tudo mais. Então, acredito que a galera tem muito assim o que questionar também, às vezes tirar dúvida e tudo mais, né? E a gente tá aí. Então, pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado, né? Desse conteúdo aqui, esse cara aqui que é meu amigo, né? E vocês sabem que eu trago a minha história, eu trago quem faz parte da minha trajetória, da minha história, o que me fez ser quem eu sou hoje, né? E você é um deles, cara. Você é sempre esse sorrisinho aí, é sempre brincadeira, cara. É muito gostoso estar do seu lado e tenho certeza que o pessoal saiu daqui hoje com vários insights aí. Você contribuiu muito pra gente aí. Ah, com certeza. E valeu? Sempre à disposição, meu irmão. Pessoal, então valeu, hein? Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, hein?